Lucas 22, de 1 a 13, não, de 7 ao 13. Tá? Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. E eu queria que você visse como é especial esse versículo 13. É o fechamento dessa narrativa, dessa história. E eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então, prepararam a Páscoa. Tá? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, mas abra o seu coração, fala: Deus, pode falar porque o teu servo ouve. Eu estou aqui não só com os ouvidos abertos, mas com o coração receptivo. Eu quero te ouvir, eu desejo te ouvir, e a tua voz vai ecoar na minha alma nesta noite. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite em que, apesar de um pouco fria, mas a tua presença aquece os nossos corações. E nós oramos para que o Senhor se revele a nós nesta noite através da tua palavra. Que a nossa mente entenda, que o nosso coração creia e que a nossa vontade decida, pratique. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Você tem aí o nosso tema, restaurando a minha capacidade de andar no sobrenatural. Restaurando é para quem já andou, né? Mas também eu gostaria que nós considerássemos, que você pensasse um pouquinho, né? Talvez não seja o seu caso de restaurar, mas de aprender. Porque você nunca andou no sobrenatural com Jesus. Você conhece Jesus, você ama Jesus, você é amado por Ele, mas andar no sobrenatural com Jesus é uma coisa que você não tem experiência e nunca aconteceu com você e nem aconteceu na sua vida. Então, neste caso, é aprender. Mas, para quem já teve a experiência, é restaurar para manter. Amém? Então, é para todos. O que acontece? O texto que você acabou de ouvir a leitura está narrando para você a última tarefa que Jesus deu aos seus discípulos. Essa foi a última tarefa. Depois dessa tarefa que ele deu, ele vai sair para o Getsemane, vai orar, vai ser preso e em poucas horas vai estar crucificado. Então, a última tarefa que Jesus deu aos seus discípulos foi essa. Só que essa tarefa era uma tarefa que a gente lendo assim parece que é simples, mas não foi. Porque Jesus fala para Pedro e João, no versículo 8, vão preparar a refeição da Páscoa. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é o seguinte: Jesus ele deu uma função para quem não tinha essa função. Jesus deu uma função para quem não tinha essa função. Porque preparar
a ceia pascual era uma função para ser dada a outros 2 discípulos. Quais? Filipe e Judas. Judas porque era o tesoureiro, e isso ia implicar despesa. Cordeiro suficiente para 13 pessoas ou mais. Tinha cordeiro na ceia pascual. Teria que ser comprado. Pães sem fermentos, ervas amargas, etc. Então, Judas era para estar nessa incumbência. E Filipe, porque Filipe ele era a espécie de administrador do grupo ou relações públicas. Você percebe isso que quando os gregos quiseram falar com Jesus, dos 12, quem eles procuram? Filipe. Né? Quem levou Natanael a Jesus? Filipe. Então, desde o início, Filipe parece-nos que ele exerceu esse papel de coordenação do grupo, de administrador, né? De ser relações públicas do grupo. Então, para esse tipo de tarefa, a última tarefa que Jesus dá aos discípulos antes de ser preso, ser crucificado, deve nos chamar a atenção por que Pedro e João e não Filipe e Judas, que seria aqueles que deveriam receber essa incumbência. Tá? Agora, pare e pense comigo. Dos 12, qual deles se destaca no andar sobrenatural com Jesus a partir de Atos? Pedro e João. Pedro e João. Você não vê falar de Bartolomeu, que dizem que é um outro nome de Natanael. Você não vê falar de Tiago. Você vê falar de Tiago como pastor em Jerusalém, mas não do sobrenatural com Deus. Mas Pedro vivencia o sobrenatural depois da assunção de Jesus, né? João também. Então, eu acho que isso já começa a chamar a nossa atenção. E eu quero te mostrar o seguinte. Esse era o momento que a página ia virar. Porque até então, eles viam Jesus andar no sobrenatural. Mas eles andavam no natural, apesar de estarem caminhando com Jesus. Deu para entender? Eles viam Jesus andando no sobrenatural, mas eles, discípulos, que conheciam Jesus, que criam nele, andavam no natural. Ver o sobrenatural não quer dizer que eu ando nele. Essa era a situação deles. E eles viam Jesus andar no sobrenatural, operar no sobrenatural, mas eles sempre no natural. Por isso que Jesus algumas vezes questionou: até agora vocês não entenderam? Até agora vocês não sabem quem eu sou? Porque quando Jesus agia no sobrenatural, ao invés deles acharem natural Jesus agir no sobrenatural, eles se espantavam. Quem é este? Que é o vento e o mar lhe obedecem. Então, o sobrenatural os assustava, dava medo e eles não andavam. Mas eram discípulos de Jesus, caminhavam com Jesus, criam nele. Eu não sei se você está navegando comigo e fazendo alguns paralelos para crentes. Crentes que conhecem Jesus, crentes que creem em Jesus, crentes que já viram Jesus fazer o sobrenatural na vida de alguém, em alguma reunião, mas crentes que vivem no natural. Não andam no sobrenatural. E como a página ia virar, eu creio que Jesus, então, ele dá uma... Ele chama Pedro e João porque Jesus queria o seguinte: eu vou preparar você, Pedro e João. Vocês me viram, viveram o sobrenatural. Vocês sabem que o sobrenatural existe, mas até agora vocês andaram no natural. Mas a página vai virar.
Vocês não vão me ver mais fisicamente. Eu estarei presente só espiritualmente, sem que vocês me vejam. E eu preciso e eu quero dar uma tarefa diferente. E essa tarefa vai ser a oportunidade e vai ser o desafio para vocês aprenderem ou descobrirem o que é andar no sobrenatural. Quem me acompanhou até agora, diga amém. Amém? Você se perdeu na construção? Está todo mundo me acompanhando? Então, esse é um ponto importante, tá? Para tudo que virá depois. Então, a primeira coisa, se eu não quero apenas ser um crente que conhece Jesus, que crê em Jesus, que vê Jesus fazer o sobrenatural na vida dos outros, às vezes até na minha, como Pedro viu Jesus fazer na própria vida dele, quer andar sobre as águas? Pode vir. Ele viu. Mas eu mesmo, como crente, eu nunca andei no sobrenatural com ele. Não é? Eu não vivo no sobrenatural. Eu vivo no natural. Sei quem é ele, creio na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, eu canto, eu adoro, eu venho ao culto domingo e tal, mas é tudo no natural. Eu não ando no sobrenatural com Jesus. É, é muito importante eu saber, em primeiro lugar, que só vai andar no sobrenatural com Jesus pessoas que são abertas a Ele mudar de função. Aqui nós temos pessoas que têm, às vezes, funções de chefia em empresas, né? E como é bom quando você pega um funcionário e fala assim: fulano faltou, eu quero que você vá para o setor dele. E o funcionário não fala assim: eu não sou pago para isso. Essa não é a minha função na empresa. Mas ele vai. Pedro e João teriam perdido a oportunidade, falhado no desafio da última tarefa, de aprender como é ser um discípulo e andar no sobrenatural, se eles fizessem isso. Questionassem a mudança que Jesus estava fazendo. Mas eles não falaram nada. Senhor, para isso, Judas vai conosco? Porque eu não tenho dinheiro, Jesus. Você tem, João? Não tenho. Senhor, como é que a gente vai preparar sem dinheiro? E os elementos? É muito homem. É muito cordeiro. Não. E, Senhor, a gente não é muito bom de organização. Na verdade, eu e João, a gente nem se dá bem. Um é explosivo, o outro é sanguíneo, a gente é meio que dois bicudos. Acho que a gente é o dupla do barulho. Jesus nunca tinha feito isso. Mas quando Jesus fala, atitude servo, não questiona. Não tenta dar lição de moral em Jesus. Jesus, só esqueceu que é mais adequado ser Filipe, João e Judas? Então, se você quer andar no sobrenatural com Jesus, você precisa ser como Pedro e João. Porque vai haver situações, meu irmão e minha irmã, e Jesus vai falar assim, faz isso. Mas na sua razão, você sabe que você não era a pessoa mais adequada. Na sua razão, você vai falar assim, não, mas essa é a função do membro da junta, não é minha não. Apagar a luz da igreja, isso não é minha função. Irmãos, a gente tem que perder esse hábito de, às vezes, ter esse tipo de atitude. Não é minha função, porque com Deus, se você tem esse costume, você vai se dar mal. Você vai ser um crente a vida inteira que vai andar no natural. Porque o último teste, o último desafio, o último treinamento, e eles passaram. Porque dos 12, ou melhor, dos 11, os que recheiam o livro de Atos com sobrenatural é Pedro e João até o capítulo 9 e Paulo a partir do 9. O restante da turma
não aparece. Quando aparece, é no natural. Tiago, no natural, lá no Atos 15, né? Concílio em Jerusalém, argumentos bíblicos, mas no natural. Quem experimenta o sobrenatural? Um anjo soltar os grilhões, abrir os portões, conduzir lá para fora. O treinamento começou aqui, na última tarefa. Aceitou mudar a função. Então, pense nisso, medite nisso, aprenda isso e pratique isso. Cuidado quando Jesus estiver usando alguém para falar assim, faz isso. E você sabe que, via de regra, não era para falar com você, é para falar com outra pessoa, para fazer. Então, se você é muito assim, pão, pão, queijo, queijo, cuidado. Será que vale a pena continuar assim? Se você quer andar no sobrenatural com Jesus, não é? Não, não é minha função, não é meu ministério, eu não estou nesse departamento. Jesus sabia que não era a função de Pedro e João, mas era um teste. Eles passaram, não questionaram. Falaram nada. Jesus esqueceu de Filipe e Judas? Não. Então, quem quer andar no sobrenatural com Jesus, precisa imitar Pedro e João. Jesus falou para você fazer alguma coisa, não é do seu métier, não é da sua área, não é da sua função, não é do seu departamento, não é do seu cargo. Você faz ou não faz? Você cumpre a tarefa ou você fala, não, isso aí não sou eu. Não é? Alguém te pede para você orar. Fala assim, não, mas eu vou chamar o pastor para orar. Às vezes Jesus ia tentando várias vezes assim, nos levar, eu quero levar essa filha, esse filho aqui, para não apenas ser um crente no natural, mas no sobrenatural. Mas quando ele tenta, ele fala, não deu. Tenta de novo, não deu, porque a estrutura da pessoa é tão rígida que ele fala, olha, não adianta. Enquanto você não for uma pessoa que cede, enquanto você não parar de me questionar e ficar dizendo, não é para o Senhor falar para eu fazer isso, é para o Senhor falar para o outro. Enquanto você não mudar, você não, olha o que eu vou falar, você não avança. A página não vira. Você continuará sendo um crente vivendo só o natural na sua relação comigo. Então, a primeira coisa é isso. Aceite mudança de função. Seja aberta à mudança de função. Tenta pegar várias coisas. Você nunca tocou baixo. Às vezes você vai ser testado justamente porque Deus sabe que você sabe. Você nunca tocou baixo. Chega uma noite aqui, tem 3 pessoas que tocam violão ou guitarra. O pastor Fábio fala assim, fulano, toca o baixo hoje porque a Zaf não veio. Às vezes está na ponta da língua. Não, eu nunca toquei e não vou tocar. É contigo. É contigo. Porque o pastor Fábio não é burro. Ele sabe que você nunca tocou. Deus não é burro. Ele sabe que você nunca tocou. Se esse fosse o critério principal para você dar a resposta, então ele não falaria. Então nós temos que ter a mentalidade de Pedro e João. Pastor, onde que eu ligo baixo? Aí o Espírito Santo está vendo. Essa pessoa eu consigo manejar. Eu consigo manejar. Não é rígido. É aqui e é aqui. Se Deus quiser, é assim. Se não quiser, de outro jeito não dá. Então Pedro e João passaram nesse teste. Qual foi o teste? Mudança de função. Uma atribuição que não era normal Jesus atribuir a eles. Né? Então, eu volto a fechar nesse sentido. Como é bom quando um patrão vê
funcionários com esse Espírito. E como é muito melhor quando Deus, quando o Espírito Santo vê crentes nesse Espírito. Assim, caramba, é pau para toda obra. Né? É pau para toda obra. Se eu der o encargo, se eu falar executa, se eu der atribuição, não me questiona, mas vai e faz. Então, a primeira coisa é essa. Quem quer andar no sobrenatural com Jesus tem que saber, Jesus, ele nos surpreende. Jesus não está na caixinha. Jesus fala coisas que você não espera, assim como ele faz. E uma delas é te atribuir alguma coisa que você acha que ele não deveria atribuir você para fazer. Ele deveria pedir para outra pessoa. Segunda coisa que é importante para quem quer hoje à noite tomar uma decisão. E eu quero te dizer uma coisa, olha, essa mensagem pode ser a mais importante da sua vida. Pastor, eu não creio, mas eu creio. Porque, na verdade, sempre teremos esses dois grupos. Os discípulos que creem que Jesus faz o sobrenatural, mas andam e vivem no natural. E os discípulos que creem que ele faz o sobrenatural, mas também vivem o sobrenatural. A segunda coisa é o seguinte. Quem quer andar no sobrenatural com Jesus precisa aceitar missões impossíveis. Missões impossíveis. Né? Você tem que dar uma de crente 007. A gente, olhando assim, não percebe muito. Mas você vai enxergar isso hoje à noite junto comigo. Jerusalém não era uma cidade muito pequenininha, não. Não era um gueto. Tá? Jerusalém era a principal cidade de Israel. Então não era uma cidade pequenininha. Qual era a ocasião? Era a última Páscoa. A população de Jerusalém, na Páscoa, ela quadruplicava. Quem aqui já tentou passar férias em Saquarema, Araruama, região dos lagos? Carnaval. Gente, uma vez, para eu chegar lá, eu levei 9 horas. Estava com a minha sogra, né, mãe? E ela era sua mãe, né? 9 horas. Nós paramos. Chegou uma hora que a gente falou, não, vamos parar, vamos ficar no posto, esperar esse engarrafamento acabar, porque não adianta a gente ficar ali, anda um pouquinho, para, ar-condicionado, não adianta. 9 horas, quer dizer, mais do que ir para São Paulo. Porque lá eles têm essa experiência. Então, olha para mim. Esse é o momento que Jesus fala, vai na cidade. Isso significa que eles estavam fora da cidade. Então, quando Jesus fala, vão preparar a refeição pascual, no 7, eles falam, onde prepararemos, né? No 10, Jesus fala assim, ao entrarem na cidade. Então, eles estavam fora de Jerusalém. Mas como é que estavam as ruas de Jerusalém? Assim, ó. Como é que estava a população? Quadruplicada. Outra coisa para a gente pensar aqui é que como era a cidade de Jerusalém? Era como Recreio? Era como Barra? Era como Paraty. Ruas estreitas. Não eram ruas para andar veículo. Era para carroça, para cavalo e principalmente pessoas a pé. Vocês sabem disso? Vídeos aí, fotos de Jerusalém antiga. Talvez as ruas mais estreitas do que Paraty. Lembra como é que fica o Saara nas ocasiões festivas? As ruas do Saara, lembra? Senhor dos Passos, aquelas lá, né? Imagina Jerusalém assim. Está me acompanhando? Para você entender, a missão é impossível.
Aí Jesus fala assim, ao entrarem na cidade, Jesus falou qual o portão? Sabe quantos portões tinha a cidade? Hoje Jerusalém tem 8, naquela época tinha 12. Um deles, você vê no livro de Atos, fala, né? O mendigo estava onde? Quando Pedro e João iam para o templo. Na porta chamada Formosa. Naquele momento que Jesus dá a ordem, tinha 12 portas. Jesus deu o bizu, olha, na porta tal. Nem bizu, nem pergunta, mas tinha 12 portas. A rua assim, ó. E Jesus não fala assim, olha, se vocês verem um homem carregando um cântaro, sigam-no. Eles poderiam escolher. Mas ele fala assim, a cidade está cheia, não digo qual é a porta, mas vocês vão entrar e vão ver um homem carregando um cântaro. Está me acompanhando? Você está entendendo que tem crente que não anda no sobrenatural? Qual a lógica? Ordem absurda. Ordem que merece o questionamento de mentes extremamente racionais. Mas, Senhor, tudo bem. Seria mais fácil encontrar uma mulher carregando cântaro de água, porque na nossa cultura, Jesus, não sei se o senhor já leu em algum livro, quem normalmente carrega água para lá é a mulher, não é um homem. Jesus, qual o portão? São 12 portões. Nós estamos do lado de fora da cidade. Jesus não dá detalhes, nem eles exigem detalhes de Jesus. Não dá para ser muito sã para andar no sobrenatural. Entendeu o sentido? Às vezes a sua extrema lógica estraga. Você é muito racional. Como é que você quer o sobrenatural? Você é 1 mais 1 são 2. Deus é 1 mais 1 são 1. Cadê a lógica? Cadê o natural? Cadê o racional nisso? Vão se unir e vão ser um. Então, eles estão passando um teste. E o teste era, a missão me parece, não era nem da minha função, mas não questiono. E a missão impossível, eu vou só na fé, mas não exijo que Deus me dê um checklist de detalhes. O portão é esse. E imagina a situação, tudo sobrenatural. Na hora que Jesus está falando, quando Jesus termina de falar, o que a gente pode imaginar? Que eles foram. Nem eles falaram o portão que eles iam entrar, nem Jesus falou. Né? Fica em pé aí, Andros, por favor. Faz de conta que o Andros vai ser o homem que foi lá na fonte com o cântaro e encheu o cântaro e vai voltar para casa levando. Se Jesus não fosse Jesus, vem andando, Andros, vem andando. A gente se encontrou aqui. Mas eles nem tocaram. Faz de quando você vai. Aí eu vi ele tá com um cântaro, tá vendo? Ele tá com um cântaro. Vamos atrás, vamos atrás. Obrigado, Andres, pode voltar. Agora, pensa comigo. Se desse uma diferença de 5 minutos, eles iam se encontrar? Não ia. Porque quando ele ia passar, quando João e Pedro chegassem, cadê? Já tinha passado. Você percebe como Jesus tem a sincronia das coisas sobrenaturais que ele quer fazer acontecer na nossa vida? Você percebe como Jesus tem o time certo. Por isso que você tem que estar ligado, obediente, submisso.
Lembra quando o testemunho da Rebeca? Ela falou, o pastor falou para mim, Rebeca, você vai porque você estava no lugar certo, na hora certa. Isso aconteceu com Pedro e João naquele dia. É, Jesus, o total controle do tempo, o que você não tem. Eles não combinaram. Ó, você tem que sair da fonte, nós vamos entrar para tal portão para a gente se encontrar, para a coisa funcionar. Para funcionar, só precisa da sua submissão e obediência, não precisa do seu controle, do seu gerenciamento. Quem gerencia é Jesus. Quem gerencia é Jesus. Gente, nem eu entendo como é que pôde um negócio desse. Por isso que eu falei, a gente lendo não percebe. Mas quem quer andar no sobrenatural tem que aceitar a missão impossível. Cidade assim, ó, população quadruplicada, ruas estreitas, muita gente. O normal era mulher carregando cântaro, sem saber qual o portão. E Jesus só falou assim: ao entrarem na cidade, vocês vão ver um homem carregando um cântaro. E aí você percebe como é que Pedro e João estavam já com o coração, né, devido às, vamos dizer assim, às lapadas espirituais que eles já tinham levado de Jesus, porque algumas repreensões, algumas correções, homens de pequena fé, porque vocês duvidaram, ainda não credes, ainda não entenderam. Parece que nesse momento eles já haviam chegado a algumas escolhas, algumas decisões. A gente não questiona mais Jesus, a gente não argumenta mais com ele, a gente não corrige mais ele. O que ele falar, nós fazemos. Pode parecer um absurdo, pode ser uma missão impossível, mas nós apenas vamos fazer. O crente que vai viver no sobrenatural com Jesus é alguém que não questiona mais. Não fica, Senhor, Senhor, é mais fácil uma mulher com cântaro, Senhor. O homem vai ser tão difícil. É raro. Eu creio até que Jesus falou que era um homem porque tinha que ser uma casa grande. Então tinha que ser alguém que tinha boas condições financeiras. Então, creio que o escravo era mais caro que a escrava. Então, tinha que ter um homem com uma condição financeira. Se era um escravo carregando água, possivelmente era um homem com mais condições financeiras e uma casa maior. Mas Jesus, agora, olha para mim. Quando Jesus te dá uma missão impossível, se ele já te deu, como é que foi o negócio? Funcionou? Se não funcionou, por que não funcionou? Jesus não conseguiu sincronizar as coisas? Ou você falou, Senhor, preciso saber qual é o portão, a altura do homem, se ele vai estar indo para lá ou para cá, que horas ele vai passar. É, eles podem entrar na cidade e ter visto o homem, e se o homem ele era servo de um senhor que morava na outra ponta da cidade e veio buscar nessa ponta, porque nessa ponta que tinha fonte. Então, é o que eu estou te falando, às vezes a gente lendo assim parece tão simples, mas quando a gente se transporta para aquele momento que não ia dar para escrever tudo, nós percebemos que não foi tão simples. Não era uma missão muito fácil. Talvez, não, Jesus sabia que não ia funcionar com Felipe e Judas, com a mentalidade que eles tinham, com a racionalidade que eles tinham. Iam questionar tanto que o homem ia passar e não ia dar tempo. Quando eles tivessem todas as respostas, Jesus fala assim: não, mas o homem do cântaro já passou, já está até em casa. Então, você quer andar no sobrenatural com Jesus? Aceite ele te dá uma missão que você vai falar assim, humanamente, Jesus, isso não faz sentido. Pensa assim, nossa, mas isso, como é que vai acontecer? Não tem como, não é?
Eu vou voltar porque é recente, né? No caso da ida do pastor Marcelo e da Rebeca, principalmente a Rebeca. Duro igual coco, né, Rebeca? Agora que já passou, né? A gente pode falar. Vocês lembram que a gente levantou uma oferta para a Rebeca? Vocês sabem quanto ela tinha para viajar sem aquela oferta? Era R$ 300, Rebeca. R$ 300 para ir para os Estados Unidos. Mas eu lembro que na história toda, a Rebeca agindo igual Pedro e João. Sem questionar Jesus, só indo, telefonando. Entrou em contato com o Diego, ela está ali, o Diego, Deus usou o Diego. Mas ela foi indo e Jesus foi sincronizando o tempo, as coisas foram acontecendo. Quem é muito questionador, continua discípulo, continue crendo em Jesus, amém, continue, você vai para o céu, vai morrer, teu nome está lá no livro da vida, mas você só vai viver o sobrenatural lá. Você é muito racional, e o Espírito Santo não consegue fazer nada diferente contigo, porque você pede muitas explicações, só funciona se estiver dentro da sua lógica, se fizer sentido para você. As coisas de Deus, às vezes, não fazem sentido para a nossa racionalidade. Não fazia sentido. Se não fosse Páscoa, cidade vazia, tá, mas não, nós vamos ver. Ele falou qual é o portão, mas parecia uma ordem absurda. E aí, então, uma missão impossível. População quadruplicada, 12 portões, mas Pedro e João passaram no teste, né? Jesus falou, nós vamos. E a terceira e última coisa que eu quero falar é o seguinte. Eu acho que realmente esse é um texto assim que eu vou guardar no meu coração, porque apesar dos apesares, me parece que realmente Pedro e João tinham avançado mais que os demais. Porque, olha aí na sua Bíblia, no versículo de número 9. O único momento que eles falam, eu quero que você observe o que eles falaram. Jesus fala no versículo 7. Vão preparar a refeição da Páscoa. Resposta de Pedro e João, no plural, os dois estão com o mesmo espírito. Eles falam assim: onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. O que eu quero que você observe é o seguinte: eles não perguntaram como, eles perguntaram onde. Entende a diferença? Porque se eles perguntam aonde, eles já estão crendo que vai funcionar. Cadê o aleluia? Se eles perguntassem como, eles estavam querendo entender. Mas como eles falam onde, Jesus fala, vão preparar. Não quero saber se não é minha função, não quero saber se a missão é impossível. Onde, Jesus? Já é uma demonstração de fé, de submissão, de certeza. O Senhor falou? Onde? Onde? Não importa mais nada. O que importa é que o Senhor falou. Meu irmão, minha irmã, tome essa decisão hoje à noite. Encerre na sua vida esse seu costume de ficar perguntando a Deus como. De tudo Deus ter que te explicar nos mínimos detalhes, senão você não se move, você não crê, você não faz, você não obedece. Não funciona se você quiser andar no sobrenatural com Ele. Se você se conforma em andar no natural com Jesus,
vai funcionar sem problema nenhum. Mas se quiser andar no sobrenatural, experiência como a Rebeca teve. Eu só fui porque Deus quis. Deus usou todo mundo. Usou o pastor, usou a eleição, usou tudo. Usou o Diego com a Chachatu, usou tudo. Mas porque Ele quis. E eu caminhei de forma que eu não atrapalhei o processo. Então, a terceira e última coisa é o seguinte: repense as respostas que você dá a Jesus. Repense a maneira que você fala com Jesus. Porque ou você trava o processo na sua resposta, ou você abre. Viu como é sério? Ou você trava, ou você abre. Se eles perguntassem como, eles estavam dizendo: Jesus, esse negócio é muito complicado. O senhor pensou no que o senhor escolheu? Primeiro que não deveria ser eu e João. Já escolheu errado. Já está dando lição de moral em Jesus. Né? Segundo, olha só, a cidade está cheia. O senhor esqueceu que é Páscoa? Quadruplicou, a população está lotada. O senhor não falou qual é o portão. O senhor não falou qual é o horário que o homem vai passar. Né? Era o como, né? Então, qual o portão? Né? Como é o homem que nós vamos encontrar carregando água? Eles poderiam fazer um monte de perguntas, mas não tinha mais isso. Onde, Senhor? Onde? E aí, o caminho ficou aberto. Pedro e João, quando eles falam assim, onde, Senhor? Eles estavam dizendo, sabe o quê? Se Jesus falou, a ordem pode ser absurda, mas eu obedeço. E ele não tem que me dar explicações, nem justificativas. Somente, aí é que eu fico pensando, né? Por que eles dois? Pastor, por que tinha que ser os dois? Será? Vem comigo. Jesus saiu da Judéia, está indo para Galileia. O que estava no meio do caminho? Samaria. Ele resolve passar por Samaria. Meio-dia ele está cansado, ele senta no poço de Jacó. Quem que vai comprar alimento? 2 ou 12? 12. Senão ele não ficaria sozinho com a mulher samaritana. Para comprar alimento foram 12. Era a última Páscoa. A mais importante. A despedida. Aquele instituía a Santa Ceia. Aquele ia dar a última lição de humildade. O último encontro, a última reunião. Teria sentido ele falar os 12. Vão e, assim, para dar certo, faz o seguinte, são 12 portas, né? Se são 12. Um em cada porta. Quem encontrar o homem com o cantor primeiro, grita, já achei. Venham, vamos seguir. Eu penso agora, nesse momento, pensando assim, Jesus sabia, não adianta fazer esse investimento nos outros. Não estão preparados. Pedro e João estão. Para virar a página. Para subir um degrau. Para aumentar o nível. Eu vou levantar o bastão, não é isso que fala? Quando levanta, é bastão, né, que fala? Sarrafo? É o sarrafo. Jesus estava levantando o sarrafo para Pedro e João. Meu Deus, misericórdia. Quando ele decide levantar o sarrafo para mim e para você. Se a gente não estiver pronto, irmãos, é melhor ele fazer como fez. Deixa para talvez um outro momento que eu esteja. Então eu fico pensando comigo e crendo, os outros não estavam prontos. Para comprar pão, peixe, eles estavam prontos. Então vai todo mundo. Agora, para virar a página,
para ter uma experiência do sobrenatural, para vocês saberem, quando eu não estiver mais aqui, como é que vocês vão agir para que o meu espírito no sobrenatural conduza vocês para lá e para cá. Essa é a experiência. Pedro e João estão prontos, os outros não estão. É muita materialidade ainda, é muita racionalidade, é muito 1 mais 1 tem que ser 2. Eles não. Porque pela atitude deles, pela obediência, pela resposta, o único momento que eles falam é demonstração de submissão, de obediência, de uma fé tão compacta em Cristo. Não precisa explicações, não tem justificativa. Jesus falou, a missão pode ser impossível, pode estar trocando a minha função, ignorando qual é o meu papel no grupo, era para outra pessoa, mas quem falou comigo foi Jesus. Vai funcionar, vai dar certo. Ele tem o poder de gerenciar tudo isso para que isso aconteça. Ele tem o time certo nas suas mãos. Ele sabe quem vai ter que cruzar o meu caminho, naquele dia, naquela hora. Ele sabe aonde eu vou ter que chegar. Interessante também que as coisas que Jesus fala, né? Ele fala assim, ó, vocês vão seguir o homem, tá? A gente não sabe se isso foi um período curto, como eu tentei falar, se aquele homem cruzou a cidade, ele seguindo o homem, né? E quando vocês chegarem lá na casa, versículo de número 11, Jesus fala assim, ó, digam ao dono da casa. O mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Gente, tem que ter cara de pau, né? E Pedro e João puderam, Senhor, o senhor sabe quem é esse homem? É parente de quem? Nunca vi mais gordo nem mais magro. Senhor, como é que eu vou chegar na casa de um homem assim que eu não conheço e perguntar, vem cá, onde que é o lugar? Né? Já pensou alguém fazendo isso na sua casa? Né? Ó, o mestre mandou perguntar onde que é o lugar que a gente vai cear hoje. Gente, não tinha mais tempo para ir comprar alimento. Pedro e João não tinham dinheiro. Aí eu vejo também assim, o dono da casa, né? A gente não sabe, a gente vai conhecer no céu. Mas o dono da casa assim, o quê? Você está pensando que eu sou quem? Tem uma bolinha vermelha aqui no meu nariz? Preparei a Páscoa para minha família. O quê? 13 homens assim, sem avisar? Não avisou? A lógica. Ele também não entra na lógica humana. Entendeu? E vem cá, tá tudo bem, a sala tá lá em cima, tá pintadinha, tá legal. E cadê as sacolas? Cadê as... Ah, não trouxemos não. Ah, mas vocês estão com dinheiro, né? Porque eu vou mandar o mesmo escravo que trouxe água, eu vou mandar ele comprar rapidinho ali mais comida. Pedro e João não tinham dinheiro, era o mesmo Pedro e João da Porta Formosa, não tem ouro nem prata. Vai preparar a Páscoa, mas o tesoureiro ficou lá com Jesus, do lado de fora da cidade. O homem poderia falar assim, você é muito cara de pau, né? Eu dou o lugar, ainda vou ter que fazer toda a despesa. Né? Nós vamos receber um casal missionário nazarenos. Ele estava na Argentina, né, Rosane? Na Argentina. E vão estar de férias aqui no Brasil, então vão estar um domingo conosco. Primeiro domingo de outubro. Então, outubro, o culto de missões não vai ser no último domingo, vai ser no primeiro. E nós vamos passar a Santa Ceia do primeiro para o segundo domingo, à noite. O MAN vai ser segundo domingo de manhã normal. Mas o Proto e a Rosane vão hospedar lá o casal, né? Mas é o mesmo espírito daquele dono da casa. Vão me perguntar, pastor, a igreja vai ajudar na despesa? E eu fico olhando também assim, o dono da casa na mesma sintonia de Pedro e João. Porque, irmãos, vamos nos colocar, a gente agora assim, a gente está indo lá para o momento. Chega 2 homens, onde está? Ó, é o mobiliado, né? Mas olha,
Vocês estão me acompanhando? Pedro e João só arrumaram a mesa, mas aquele homem bancou tudo. Bancou tudo. Talvez ele tenha feito igual a Abraão. Chamou os servos em cá. Olha, novidade. A ceia pascal hoje não é só nós, não. Tá chegando mais 13. Corre, corre lá, mais cordeiro, mais ervas amargas, mais pães asmos. E ajuda aí, ó. Pedro e João vão todo mundo lá para cima arrumar as mesas que eles estão chegando. Foi isso que aconteceu, irmãos. Foi isso que aconteceu. Creio nisso. Ele não ia fazer comida para jogar fora, para tantas pessoas a mais assim, ele não sabia que ia chegar. Agora, eu fico pensando também, né, aquele homem, ele não imaginava que ele tinha construído aquela casa, aquele terraço mobiliado, e que um dia a última ceia de Jesus ia ser na casa dele. A última reunião dos discípulos não foi no templo, foi na casa dele. A casa à disposição de Jesus, o coração também aberto para esse sobrenatural, fora da lógica humana. E ele foi participante, porque era assim também. Então, é, andar no sobrenatural com Jesus não é fácil para a nossa racionalidade, mas é possível. Você quer? Você quer? Você gostaria? Você entendeu o que você tem que abrir mão? Você compreendeu o que tem te atrapalhado? Está a fim de remover isso? Está a fim de falar, eu vou progredir igual Pedro e João. Eu não vou ficar estacionado igual os demais. Eu não quero. Eu não quero ficar estacionado. Eu quero virar a página hoje à noite. Amém? Eu quero que a partir dessa noite Jesus saiba. Estou aberto a receber uma atribuição que não é minha. Quem pode dizer amém? Estou aberto. Se isso é condição para eu andar no sobrenatural, estou aberto. Estou aberto a receber uma missão que não faz sentido. Quem pode dizer amém? Estou aberto a receber uma missão que eu vou falar assim, loucura. Mas como Jesus não é louco, vai funcionar. Vai dar certo. Então, essa é uma noite, como eu falei, essa mensagem pode marcar a sua vida. Você poderá nunca mais ser o mesmo crente a partir de hoje à noite. Eu poderia contar vários testemunhos, várias experiências. A mais recente foi a do irmão Cláudio. Começou doente de uma perna, depois da outra, ficou as duas. Os últimos cultos sentou ali, não conseguiu ficar. E o Senhor falou, ó, vai, tal dia, faz isso, isso e isso. E ora assim. Mas não é só isso. Alguns anos atrás, fala com a Eliane, do Ministério de Mulheres. Naquela semana o Senhor tinha falado com ela e ela falou com o Jorge. O pastor vai me ligar, vai querer falar comigo. Quando foi no domingo, eu falei, Eliane, quero falar com você. Ela gelou. Mas eu vou contar uma. E sem ela eu não estaria aqui pregando essa mensagem hoje à noite. Eu era universitário, fazendo física na UF, estava estudando para uma prova de cálculo 1. Comprei um caderno de exercício, de limites e derivadas.
Não sei se ainda existe hoje cadernos de exercício, ainda existe hoje. E eu acho que eram 600 exercícios naquele caderno de exercícios. E nos fundos da casa dos meus pais tinha uma espécie de um escritório. Eu estava lá estudando, mesa, sozinho, livro em cima da mesa. E alguém falou comigo. Para, sai, e eu vou te guiar. Eu sabia quem estava falando. Parei, deixei tudo ali. Já estava escurecendo. E eu pensei, ele vai me levar em alguma igreja, ele vai levar em alguma reunião de oração, né, do poder, sem debochar, com todo respeito. É o que eu pensei na época, né? E quando eu saí da casa dos meus pais, vocês já viram aqueles soldados ingleses marchando? Então eu senti assim, parece que alguém estava me fazendo andar. Aí eu vi uma luz forte, eu falei, acho que é ali, daqui deve ser uma igreja, né? Aí fui caminhando, isso era Mesquita, a luz era Vila Emil, mas era o campo de futebol que tem lá na Vila Emil. Esqueci o nome, que tem um estádio lá na Vila Emil. Não é aqui, né? Aí fui caminhando, mas sentindo que estava sendo conduzido, sem pedir explicações, sem o para quê, por quê, aonde que eu vou parar, mas sentindo, o Espírito quer isso. Não vou fazer resistência. Loucura. Loucura. Isso não tem racionalidade, não tem sentido humano. Aí acho que eu vi uma outra luz, fui mais perto, acho que era um circo. E aí aquilo assim, ó, sobe a passarela e passa para o outro lado. Passei aquela passarela, Andres, perto ali daquela companhia de telefônica, do lado da praça, né? Passei para o outro lado, aí ele dá numa ruazinha que saía na Emília Guadani, que é a rua principal de Mesquita, a Rua dos Bancos. Quando eu cheguei na Emília Guadani, dobra à esquerda, vai para a calçada da direita. Dobrei à esquerda, é uma padaria. Do lado, tipo uma passarelazinha, que a Igreja Nazarena ficava depois do valão. Parei do lado, olhei, é aqui. Subi a escada, passei a passarelazinha, cheguei na porta da igreja, irmã Marlene estava na Marlene Damas, culto de quinta-feira, estava na porta da igreja. Eu falei assim, irmã, essa igreja aqui crê no batismo com o Espírito Santo? Irmãos, eu nunca tinha ido na igreja Nazarena. Sabia nem que existia. Ela ficou meio embaraçada, não sei o que aconteceu. Ela falou assim, espera um pouquinho. O culto está acabando, vou pedir o pastor para te responder. E realmente, acho que já estava acabando, demorou muito. Sentei lá no último banco. Aí ela foi lá, falou com ele. Aí ela veio e me buscou. Aí eu sentei no primeira fila assim do lado dele. Primeira coisa que eu falei, pastor, essa igreja aqui crê no batismo com o Espírito Santo? Oh, veja o nosso símbolo. Olha ali a pomba, o fogo. Nós cremos que o Espírito Santo santifica, o fogo purifica, né? E ali foi a primeira vez que eu entrei numa igreja do Nazareno. Se eu não fizesse igual Pedro e João fizeram naquela noite, eu não fizesse no fim daquele dia, naquela noite, hoje à noite eu não estaria aqui com vocês. Porque ele tinha tentado e viu, não funcionou.
Você está aqui hoje à noite, vai funcionar com você. Vamos ficar em pé, vamos orar? Antes de nós orarmos, vamos falar uma frase juntos, mas é uma oração. Quem não entendeu a pregação hoje à noite, levanta a mão. Quem não entendeu, levanta a mão. Então todo mundo entendeu. Não é? Se eu entendi, eu não preciso de mais explicações, eu preciso apenas tomar uma posição. Certo? Então, se eu entendi, basta. Não precisa mais de explicação. Preciso só tomar uma posição. Né? Então, o que nós vamos falar agora representa aquilo que nós queremos por causa daquilo que nós entendemos. Mas você vai repetir, pode ser de olhos abertos, mas como se fosse as suas primeiras palavras da sua oração hoje à noite. Tá? Então diga assim: Senhor, eu quero desenvolver a minha capacidade de andar no teu sobrenatural. Vamos repetir? Senhor, eu quero desenvolver a minha capacidade de andar no teu sobrenatural. Agora, feche os seus olhos e faça a sua oração. Agora são as suas palavras que o Senhor vai ouvir. Fala para Ele se você entendeu. Pede perdão para Ele às vezes que Ele tentou e não funcionou. Fala para Ele: Senhor, ser crente, acreditar em Ti, ser Teu discípulo e viver no natural já é bom. Mas, Senhor, viver no sobrenatural é melhor. Ter experiências para contar, ter milagres para vivenciar, é melhor. É melhor. Eu quero, Jesus. Eu quero virar essa página hoje à noite, Jesus. Eu aceito o Senhor subir o sarrafo hoje à noite na minha vida com Cristo, na minha vida espiritual. Eu aceito, Senhor. Vai funcionar, eu creio, eu quero, vai funcionar, Senhor. Senhor Deus e Pai, agora que cada um de nós estamos orando, é a nossa escolha, a nossa decisão. O Senhor é aquele que sempre opera na nossa vida de acordo com a resposta que damos a esta pergunta: que queres que eu te faça? E hoje à noite, Senhor, o que nós queremos é que nós possamos viver uma vida com Jesus, crendo na sua palavra, crendo nele, mas além disso, nós queremos viver o sobrenatural com Jesus, não para a nossa vanglória, mas para a tua glória, para abençoar o teu reino, para abençoar vidas, pessoas. É a nossa oração, é a minha oração, é o que eu quero, é o que eu te peço, e assim oramos em nome de Jesus. Amém.